Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar nas leis do capítulo 21 do livro do Êxodo. Isso. É um capítulo bem interessante, cheio de regras para a vida cotidiana da época, né? Exatamente. Coisas como servidão, violência, até danos à propriedade. Vamos tentar desmembrar um pouco isso. Vamos lá. Começando pela parte dos servos hebreus. A regra básica, né? 6 anos de serviço, e aí no sétimo, a liberdade. Isso. Mas a questão da família era complexa. Sim. Se o servo chegou casado, a esposa saía com ele. Tranquilo. Mas, se o senhor deu a esposa para ele durante o serviço, Aí complicava. Ela e os filhos ficavam. Eram do Senhor. Só o homem saía livre. é fascinante ver essa dinâmica, né? Mostra muito sobre a estrutura social, a autoridade do senhor, até mesmo sobre os laços familiares formados ali. Tinha aquela opção de ficar também, né? O ritual da orelha furada, na porta, se ele amasse o Senhor, a esposa, os filhos. Sim, uma escolha, pelo menos em teoria, de permanecer naquela situação. Mas olha só, para as filhas vendidas como servas, a coisa mudava. É a verdade. As regras eram diferentes para elas. Por que será? É, elas não saíam automaticamente no sétimo ano, como os homens. A lei falava em condições para redenção caso não agradassem ao Senhor, sabe? Ah, e não podiam ser vendidas para estrangeiros. Exato. E se fossem destinadas ao filho do Senhor, ganhavam o status de filha. Tinha também uma proteção importante. Qual? Se o senhor tomasse outra esposa, ele não podia diminuir o sustento, a roupa ou os direitos conjugais da primeira serva-esposa, digamos assim. E se diminuísse? Aí ela saía livre, sem pagar nada. É uma tentativa, né, de dar alguma garantia mesmo naquele sistema. Entendi. Bom, saindo um pouco da servidão. Vamos para as leis sobre violência. Aqui a coisa fica realmente séria. Fica assim. A pena de morte aparece bastante. Para assassinato premeditado, por exemplo. Mas eles diferenciavam do que não era intencional, né? Sim, havia a ideia do local de refúgio, cidades específicas para onde alguém que matou sem querer podia fugir. Para escapar da vingança da família, imagino. Até ter um julgamento justo. Exatamente. Mas a pena capital também valia para quem agredisse os pais ou até o amaldiçoasse. E para sequestro também. Ofensas graves contra a ordem. E o famoso olho por olho, dente por dente. Onde que entrava isso? A lex talionis, esse princípio de retaliação na mesma medida, sabe? Aparece em casos de lesão corporal grave. Tipo o exemplo da mulher grávida, que é atingida numa briga. Isso. Se acontecesse algo mais grave com ela ou com o feto por causa da briga, a punição seria equivalente, vida por vida, olho por olho. Era para limitar a vingança, buscar uma proporção assim, embora hoje pareça brutal. Faz sentido, dentro daquele contexto. Mas nem toda briga terminava assim, né? Não, claro. Em brigas sem morte, a lei mandava compensar o tempo de trabalho perdido e pagar a cura da pessoa ferida. Agora tem uma regra sobre espancar escravos que é bem difícil. Punição se morresse na hora, mas se sobrevivesse 1 ou 2 dias, não, porque é sua propriedade. Meio chocante. É chocante para os nossos padrões, sem dúvida. Aí a gente vê a diferenciação de status na prática. A justificativa da propriedade isentava o senhor se a morte não fosse imediata. Mas tinha um limite. Tinha. Se o senhor causasse a perda de um olho ou um dente do escravo, ele tinha que libertar o escravo compulsoriamente. Ah, então, uma contradição aí. Propriedade, mas com alguma proteção contra dano permanente. Exatamente. Uma tensão, né? Reconhece algum direito mínimo, mesmo tratando como propriedade. E essa lógica de propriedade e responsabilidade vai para os animais também, né? O caso do boi que chifra é super detalhado. Muito! Isso mostra o quanto a agricultura e a pecuária eram centrais. Se um boi matasse alguém, o boi morria apedrejado. Mas a responsabilidade do dono dependia. Dependia se o boi já era bravo antes. Isso mesmo. Se o boi tinha um histórico de atacar e o dono sabia, mas não prendeu o bicho direito, aí o dono podia até ser condenado à morte ou pagar um resgate bem alto. Nossa, e se a vítima fosse um escravo? Aí o valor era fixo, 30 ciclos de prata, pagos ao senhor do escravo, claro. Mostra de novo a responsabilidade por negligência, mas também o valor diferente atribuído à vida do escravo. Entendi.
E a negligência aparece em outros casos, como o poço descoberto, se um bicho caísse lá. O dono do poço tinha que pagar pelo animal. Simples assim. Responsabilidade direta. E boi que machuca outro boi. Se um boi ferisse o de outra pessoa, a regra era dividir. Vendiam o boi vivo, dividiam o dinheiro e dividiam também o boi morto. Justo, parece. Mas, de novo, a negligência. Se o boi que atacou já tinha fama de agressivo e o dono não cuidou, aí ele tinha que pagar um boi inteiro pelo boi morto do vizinho. A previsibilidade do risco aumentava a culpa. Certo. Então, olhando para esse conjunto todo de leis, o que a gente tira disso sobre aquela sociedade? Qual o panorama geral? Olha, acho que fica claro que era um conjunto de regras bem pragmáticas, tentando organizar a convivência, sabe? Estabelecer responsabilidades. Sim, cobrindo desde relações pessoais até a economia básica, como os animais. Exato. E revela uma sociedade muito preocupada com a justiça, mesmo que uma justiça diferente da nossa, uma justiça que buscava compensação, que punia a negligência, mas que também era profundamente hierárquica. Com status bem definidos, né? Livre, servo, escravo, e até diferenças baseadas em gênero em alguns pontos. Perfeito. É um retrato vívido dos valores e das preocupações daquele tempo e lugar. E talvez a reflexão que fica é como esses conceitos antigos, justiça olho por olho, responsabilidade por algo que você deixou de fazer, status diferentes perante a lei, como eles dialogam ou entram em choque com o que a gente pensa sobre lei e ética hoje. Boa pergunta. Que preocupações humanas fundamentais sobre dano, perda, responsabilidade, será que elas continuam as mesmas, mesmo que as regras tenham mudado tanto? Fica aí pra gente pensar.